A gente vai agora falar da coluna Sua Carreira. Isso porque você já ouviu falar em intraempreendedorismo? Essa é uma prática que muitas empresas estão adotando para estimular nos funcionários a chamada cultura empreendedora. A grande sacada é valorizar propostas inovadoras de cada um para serem aproveitadas dentro de casa. Cada funcionário é um universo de ideias. De olho neste tesouro, essa empresa de consultoria criou um programa para incentivar a implementação das melhores sugestões. Nesse programa, o que a gente quer fazer, a gente quer permitir que as pessoas tenham a sensação genuína de que elas são donas da companhia. E o programa e o projeto que elas vão implementar depende unicamente delas. Há 4 anos, 150 funcionários com alto potencial de realização já passaram pelo programa. Eles têm autonomia para fazer contato com outras áreas e colocar em prática as mudanças necessárias. O que vai estimular as pessoas a crescerem na carreira e o que vai atrair pessoas de fora, sobretudo os mais jovens hoje em dia, é saber que uma ideia bem gerida, bem executada, foi implementada e aí a pessoa consegue ver o fruto do trabalho dela. Os grupos escolhidos para fazer parte do programa têm cerca de 40 pessoas de diversas áreas e países da América Latina. Por isso, as reuniões acontecem numa sala como essa daqui. Hoje, por exemplo, tem gente participando da Argentina, do Chile, da Colômbia. Esses encontros virtuais acontecem uma vez por mês, durante um ano, que é justamente o tempo que o grupo tem para desenhar uma metodologia que deverá ser aprovada pela diretoria e depois testada num piloto antes de ser adotada como uma prática oficial da empresa. A gerente de recursos humanos, Laura Rezende, participou do projeto no ano passado. O grupo dela tinha o desafio de motivar os funcionários, mostrando a eles que a empresa também poderia ser um espaço para realização pessoal. A gente pegou o projeto que a gente desenvolveu, levou para um processo seletivo que a gente fez em Belo Horizonte, colocou toda a metodologia, todo o nosso plano de comunicação em prática nesse processo seletivo e a gente teve um aumento de 40% no número de candidatos que se interessou pela organização. Um projeto muito simples, dar uma solução para um problema que a gente sempre teve na organização, é super gratificante. E para falar sobre como funciona essa cultura empreendedora dentro das empresas, a gente recebe aqui no estúdio a vice-presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Maíra Bimurad. Boa noite, bem-vindo ao Conta Corrente. Obrigada. Maíra, para a gente fazer um resumo, para entender direito, o que é esse intraempreendedorismo e para quem ele é voltado? Bom, intraempreendedorismo são programas ou uma filosofia, uma cultura que acredita em desenvolver ideias que venham do time, que venham então dos funcionários. Isso pode acontecer desde uma mudança de processos, como é o caso da matéria, então pega-se um jeito que as coisas são feitas e se propõe um jeito novo de fazer. E chega no limite, às vezes, de empresas como Buscapé, empresa de tecnologia, por exemplo, que inclusive tem um programa chamado Sua Ideia Vale 1 Milhão. Então eles investem dinheiro numa ideia de um funcionário que pode virar uma empresa no futuro. Então tem 1000 modalidades diferentes, mas a ideia qual é, Doni? É pegar funcionários que são criativos, que querem empreender, querem ter o desejo, sentir, né, o gostinho de ter o seu próprio negócio e fazer isso acontecer dentro de uma empresa que já existe. E isso é novidade aqui no Brasil e no resto do mundo? É algo novo que as empresas agora estão aprendendo a colocar dentro de casa? Não é algo necessariamente novo na prática. O que aconteceu foi que isso foi formalizado em alguns projetos, enfim, programas formais, como mostra a matéria. Agora, gente que tem ideia, gente que inova, gente que traz a criatividade para o trabalho, é uma coisa desejada no mundo inteiro há muito tempo. E como saber, como eu posso saber, como quem está em casa pode saber também, se a empresa onde a gente trabalha é propensa, aberta e receptiva para esse tipo de atitude empreendedora? Tá. Primeiro, se ela tem um programa formal, é uma ótima notícia. Se ela não tem, e muitas vezes empresas que são abertas para inovação e para esse espírito intraempreendedor não têm um programa formal, mas toda vez que um funcionário traz uma ideia, essa ideia é ouvida. Né? Não só ouvida, que legal, boa ideia, mas os gestores fazem alguma coisa com isso. Ou seja, transformam num projeto, usam essa ideia de alguma forma. E aí acaba retendo, logicamente, pessoas que têm um monte de coisas para dizer, um monte de ideias para contribuir, mas querem fazer parte de uma grande empresa. E qual é a vantagem disso para o funcionário? Ele consegue
ter aumento, acelerar a carreira em função dessas propostas empreendedoras? Normalmente sim. O que acaba acontecendo é que ele fica com uma visibilidade maior, como a matéria mostrou, funcionários ali, né, do dia a dia, mostrando, apresentando ideias para a diretoria da empresa. Então a visibilidade do funcionário certamente aumenta. Algumas empresas, como eu falei, premiam isso com dinheiro para esse funcionário transformar essa ideia em realidade. E outras colocam isso como metas em bônus no final do ano, enfim. Então tem muitos jeitos de remunerar e de recompensar esse comportamento. E pelos casos que você analisa, que você conhece, esse tipo de atitude ou de iniciativa por parte da empresa, essa abertura, é suficiente para dar vazão no funcionário àquele sonho empreendedor que ele tem? De parte do sonho empreendedor, sim. Que é o quê? Eu tenho uma ideia e eu ver essa ideia virando verdade, virando uma prática, um processo, um produto, né? Essa parte do sonho empreendedor, sim. O que não contempla numa iniciativa como essa? Primeiro, a satisfação de ser dono do seu nariz, que muitas vezes o empreendedor tem. A remuneração não necessariamente é a mesma de uma empresa já muito bem sucedida, né? De alguém que empreende e tem sucesso. Agora, certamente o risco é muito menor, porque você está empreendendo com recursos que não são seus, são recursos da própria empresa, né? Maíra, a gente vai continuar essa conversa. Legal. Conta Corrente está de volta hoje falando sobre sua carreira e a possibilidade do intraempreendedorismo. Esse desejo de empreender sem abrir mão da segurança de um emprego está bastante presente entre os trabalhadores, independente do cargo, função ou momento da carreira. Uma pesquisa da DMRH mostra que metade dos jovens deseja empreender. Vamos dar uma olhada nesses dados então. Pesquisa da DMRH e da Companhia de Talentos. Está aqui, 50% dos jovens pretendem empreender. Mas se você acha que esse é um anseio comum apenas no começo da carreira, está enganado. O número é ainda maior entre os executivos, sejam eles gerentes, diretores ou presidentes. A proporção dos que têm aquele espírito empreendedor chega a 60%. Mas como as empresas identificam esse funcionário chamado de funcionário intraempreendedor? As características passam pelo inconformismo natural e também por uma capacidade de inovar e buscar novas oportunidades para a empresa. A pessoa também precisa ter conhecimento sobre os negócios da companhia. Não adianta sugerir uma inovação que não é viável ou que não tem nada a ver com a área de atuação. E por fim, são eles os funcionários que movimentam a criação de novas ideias dentro da empresa, mesmo que de forma indireta. Vamos voltar a conversar com a Maíra Bimurad. Maíra, intraempreendedorismo, ele é mais indicado em algum momento específico da carreira? Não, ele é indicado em todos os momentos da carreira. O ponto é, como você acabou de dizer, é importante ter algum conhecimento do negócio para conseguir inovar e trazer ideias que sejam viáveis. Então é natural que uma pessoa em início de carreira, um estagiário, alguém que acabou de chegar, tenham menos informações e acabam propondo talvez ideias não tão aderentes ao negócio. Mas se ele consegue de fato trazer uma ideia que seja interessante, qualquer momento é válido. Quem tem a ideia na cabeça, como fazer a proposta? Normalmente, buscar, em primeiro lugar, eu acho que o chefe do negócio, ou seja, a pessoa que cuida daquele negócio, daquela área, daquele departamento, porque é ele que vai poder avaliar se aquela ideia é viável ou não. E aí, enfim, tentar apresentar isso da forma já mais organizada possível. Ou seja, chegar para ele e falar, olha, eu tenho uma ideia, não adianta muito, né? Olha, eu tenho uma ideia, a minha ideia é essa, a viabilidade é essa aqui, o que eu acho que pode acontecer, enfim, trazer a ideia já um pouco mais estruturada sempre funciona melhor. E como fica a questão da hierarquia? Se o funcionário tem, por exemplo, uma ideia que vai além da alçada dele, como resolver esse conflito entre ele e o chefe? Ele pode propor mesmo assim, não propõe, avisa primeiro o chefe? A boa educação, a etiqueta corporativa manda que sim, né? Primeiro passar pelo chefe direto, contar, olha, estou com vontade de apresentar esse projeto e como você sugere que eu deva fazer isso. Agora, se o chefe dizer não apresenta para ninguém, aí eu acho que ele deve insistir e procurar o chefe do chefe, né? Para tentar apresentar a ideia, porque a pior coisa é a gente ter uma vontade de contribuir e não poder, né? Isso não é bom para ninguém. A gente falou no bloco anterior da vantagem disso para o funcionário. Para a empresa, é interessante adotar esse modelo, abrir espaço para esse intraempreendedorismo, mesmo em empresas pequenas? Certamente, porque o funcionário que está na ponta, que está no dia a dia fazendo, ali trabalhando no negócio, é que sabe, consegue identificar oportunidades de coisas que podem ser feitas de uma forma melhor ou novas oportunidades de negócio, de produtos e de serviços. Então, eu não vejo nenhuma desvantagem para a empresa. A única coisa que ela tem que pensar bem antes de implementar essa ação, um projeto como esse, é de fato aproveitar as ideias das pessoas. Porque senão, cria-se, né, essa oportunidade e aí a empresa ouve um monte de ideias e não faz nada com ela,
delas, as pessoas vão perder credibilidade e deixar de contribuir. Gera frustração também, né? Sem dúvida. Agora, o que a empresa pode aprender e gerar de receita mesmo, né? Gerar de faturamento com um negócio como esse, é muito interessante. E agora é hora de tirar suas dúvidas. A Maíra vai responder as questões que chegaram à nossa central de atendimento ao telespectador. Vamos dar uma olhada. Quem mandou a primeira foi o Luiz Antônio Correia Lima. Ele diz o seguinte: atualmente curso a faculdade de Comércio Exterior e estou no último ano prestes a me formar. Há um ano consegui estágio na área financeira. Vejo muito pouco sobre comércio exterior. No ano que vem, queria explorar o mercado para o profissional da minha área. Falo inglês fluente. Queria uma opinião de como posso entrar nesse mercado e quais são as perspectivas para o profissional de comércio exterior. Maíra, o que você disse para o Luiz Antônio? Oi, Luiz, obrigada pela pergunta. Primeiro, Doni, eu não sei em que área da área financeira ele está, porque a área financeira é enorme, né? De verdade, se ele tiver no contas a pagar e receber, realmente está muito distante de comércio exterior. Agora, tem áreas, sim, dentro de uma área financeira que tem mais afinidade com essa área. Então, a primeira coisa é tentar uma movimentação dentro da empresa que ele está, se tem alguma área dentro de finanças que esteja mais próximo de comércio exterior. A outra pergunta óbvia, mas que talvez seja importante se fazer é: essa empresa troca produtos e serviços com empresas fora do Brasil? Porque senão é lógico que a área de comércio exterior vai ser muito menor. E agora é difícil falar que essa área não vai ter futuro, lógico que vai, né? Cada vez as empresas ficando mais globais, com atuação mais global. O que talvez pode ser é que as vagas não chamam vaga para analista de comércio exterior. Essa vaga pode estar na área de vendas, por exemplo, onde alguém está lá na área comercial com uma atuação internacional, ou como ele mesmo já está dentro da própria área de finanças. Então a minha sugestão para ele é procurar empresas que tenham um forte comércio com empresas internacionais, e 2, procurar por outros cargos a não ser analista de comércio exterior, para achar onde é que essa oportunidade está escondida. Maíra, obrigado. Enquanto corrente fica por aqui. Maíra Bilmurad, obrigado pela presença. Obrigada, Doni.